Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de análise. Hoje o tema é fascinante. Uma reflexão sobre a história de José, lá de Gênesis. Isso mesmo, especificamente Gênesis 45, versos 5 a 8. A gente vai mergulhar em como José interpretou, sabe, aquela coisa terrível de ser vendido pelos irmãos. Exato. Não só como uma maldade deles, mas como parte de um plano maior, um plano divino. A ideia que fica martelando é: o último capítulo da nossa vida ainda não foi escrito. É uma perspectiva muito forte, né? A fonte que a gente analisou foca naquele momento chave, quando ele se revela aos irmãos, lá no Egito. Aquele momento de tensão máxima. Sim, e ele diz: foi Deus quem me enviou. Mesmo sabendo da maldade dos irmãos, ele dá essa outra leitura. É sobre providência, sofrimento, propósito. Vamos explorar isso? Legal. Vamos começar então por essa virada de chave do próprio José. Porque assim, na hora H, né? Jogado na cisterna, vendido, Sim. ele devia estar sentindo dor, raiva, sei lá, desespero total. Não devia estar pensando, oba, plano divino, certo? Era humano. Como a análise explica isso? Então, a análise sugere que essa compreensão do foi Deus quem me enviou não foi instantânea, claro. Foi algo que veio depois. Em retrospecto. Ah, entendi. Depois que a poeira baixou. Exato. O material usa uma metáfora legal. Foi quando o quadro da vida dele fez sentido. Principalmente depois que ele virou governador do Egito, né? Aí ele olhou pra trás e... E as peças se encaixaram. Isso. A releitura do sofrimento só rolou com o tempo, sabe? À luz de um propósito maior que apareceu depois. Faz a gente pensar como o final de uma história pode mudar o significado do começo, né? Totalmente. E essa capacidade de dar um novo sentido, a fonte liga isso à fé dele, né? Uma fé que parece ter sido constante mesmo quando nada fazia sentido. Sim, a análise argumenta isso lendo um pouco nas entrelinhas da Bíblia. Diz que, embora não tenha muito detalhe dos sentimentos dele ali na hora da provação... Diferente de outros personagens, né? Que a gente vê tropeçando Abraão, Pedro, Davi. Exatamente. Nesses outros, as falhas, as dúvidas estão lá registradas. Mas de José não há registro dele murmurando, reclamando de Deus, abandonando a fé. Pelo menos, não que esteja escrito. E essa fidelidade no meio do caos. A análise diz que isso transforma as coisas. Sim, é apresentada como algo transformador mesmo. A reflexão coloca assim: o desprezo, o sofrimento, quando você vive isso perto de Deus, vira providência. Vira providência. As dificuldades viram ferramentas. Até a solidão, o abandono, ganham um ar de propósito sagrado. É uma visão de resiliência muito, muito atrelada à fé e à confiança. Mas a história não para no José, né? A análise também olha para os irmãos. Claro, o outro lado. Enquanto José e o pai dele, Jacó, que também sofreu horrores achando que o filho tinha morrido, enquanto eles enfrentaram tudo com fé, os irmãos começaram colhendo o que plantaram, né? Exato. O material descreve eles como escravos da própria vontade, da inveja, do ressentimento. As más escolhas deles trouxeram consequências amargas no início. E esse é o ponto central. Nem o capítulo dele estava fechado para sempre. A história mostra a chance de arrependimento. Aquela cena do Judá se oferecendo no lugar do Benjamim é forte demais. Nossa, verdade. Isso reforça muito a ideia do último capítulo em aberto. Mostra que tem redenção para quem erra e que a perseverança na fé, para quem sofreu injustiça, como o Jacó, também é recompensada. Imagina reencontrar o filho vivo depois de 22 anos de luto. Uau! É muito tempo. E tem também aquela ideia de não ser escravo da vontade, tipo dos impulsos ruins. Sim, das emoções descontroladas, do egoísmo. Isso. Mas ser guiado pelo dever, pela disciplina, pela virtude. E a análise aponta José como grande exemplo disso. Pois é, e o interessante é que essa disciplina toda, essa escolha de ser correto mesmo na pior situação, não só formou o caráter dele, mas, segundo a leitura, foi o que preparou José para cumprir o tal propósito maior. Aquele que ele só entendeu bem depois. Exatamente. Aquela ideia de ser fiel no pouco para depois receber um muito, sabe? Faz sentido nesse contexto. Então, para a gente ir amarrando aqui, essa análise da história de José é um convite, né? A olhar para as nossas dificuldades não como o fim da linha. Mas como capítulos. Capítulos de uma história que ainda está rolando. E que a nossa fé, a nossa perspectiva podem mudar o significado do que a gente vive.
Podem reescrever, de certa forma, o sentido do sofrimento. Perfeito. A mensagem principal que fica é essa. Mesmo nos momentos mais escuros, mais confusos, quando nada parece fazer sentido, a chance de um propósito maior, de um final redentor, continua ali, Aberta. uma porta aberta. Sim. E aí fica a reflexão para quem nos ouve, né? E se esses desafios que a gente enfrenta agora forem só isso mesmo? Um capítulo, não a história toda. Como será que essa ideia poderia mudar o jeito como a gente lida com as nossas próprias lutas?